Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui para ensinar uma variação de um dos meus pratos favoritos, que é o risoto. Esse risoto de cogumelo eu conheci há bastante tempo atrás, mais de 10 anos, em Nova Mutum, no Mato Grosso. Então já aproveito para mandar um super beijo pro pessoal de Nova Mutum, claro, em especial para os meus amigos que eu conheci na cidade. Alguns ainda estão lá, outros já se mudaram. Quem me apresentou esse risoto foi a Ana Letícia e a Mariana, que são engenheiras de alimento. Na época nós estávamos fazendo o estágio, né, na mesma empresa e acabamos indo morar juntas. E elas fizeram lá em casa e assim, eu amei. Só que marquei a bobeira de nunca pedir a receita. Então eu acabei achando algumas variações na internet, né? Fiz essa com cogumelo desidratado. Se vocês tiverem cogumelo fresco, acredito que fique até melhor. Mas com o desidratado, que é mais fácil, né, da gente conseguir encontrar, super dá certo, como eu ensino pra vocês, e fica realmente muito saboroso, muito parecido com o que as meninas fizeram lá em casa. Pra quem fica na dúvida, né, tá ensinando mais um risoto, arroz arbóreo é caro, eu tenho que dizer pra vocês que sim, ele é caro, mas ele rende muito. Todas as receitas de risoto que eu fiz aqui pro canal, tudo bem, né, foram para 2 porções só, mas foram feitos com o mesmo pacote de arroz arbóreo. Inclusive eu fiz mais uns 2 em casa e que eu acabei não gravando. Então ele rende muito e vale super a pena você fazer, né, para se deliciar, para ter um prato especial para você, para sua família, para alguém que você queira receber na sua casa. Fica a dica aí para você aprender esse risoto de cogumelo. Nós vamos começar hidratando então o nosso cogumelo. Aqui eu tenho mais ou menos 30 gramas de cogumelo desidratado. Eu vou colocar pelo menos meio litro de água fervente sobre esse cogumelo e deixar ele hidratar por mais ou menos 30 minutos. Aqui eu tenho o cogumelo shiitake e o fungi, mas no caso, se você preferir, você pode colocar um tipo de cogumelo só. Eu tô fazendo com 2 porque eu tinha ainda um restinho do fungi, então eu resolvi fazer com os 2. Faltando uns 10 minutinhos para terminar a hidratação, eu vou dar uma cortada aqui nos cogumelos para que os pedaços fiquem mais uniformes e eles consigam amolecer ainda mais enquanto o risoto está sendo preparado. Se você quiser deixar ele inteiro, pode deixar, mas como você pode ver, tem uns pedaços bem grandes e aí algumas pessoas vão acabar pegando bastante, outras vão pegar menos. Então eu prefiro deixar eles mais uniformes, mas isso é bem opcional. E aí eu coloco de volta lá para terminar a hidratação. Nós vamos começar derretendo 1 colher de manteiga na panela e vamos acrescentar meia cebola picada e depois 1 dente de alho picado ou amassado, como você quiser. E aí depois de fritar a cebola, então eu vou acrescentar o alho. Em seguida eu vou colocar o cogumelo já escorrido, mas é muito importante que você não jogue essa água fora, porque nós vamos ocupar a água que foi feita a hidratação. Vamos deixar essa água secar porque ainda tem um pouco de água residual do molho que ficou e também do próprio cogumelo que vai soltar a água que ele absorveu durante a hidratação. Aqui na outra panela eu tenho 500 ml de água quente com caldo de carne. Você pode usar um tablete de caldo de carne ou então um tablete de caldo de legume, mas isso é bem opcional. Em geral eu não utilizo nada disso, eu só faço o cogumelo com sal mesmo. Mas como hoje eu tinha caldo de carne, de uma carne que eu tinha feito na panela de pressão na semana passada, eu acabei resolvendo utilizar para dar um toquezinho especial. Mas para quem quiser fazer mais natural ainda e deixar só o cogumelo, não tem problema nenhum. E aí, quando ele já deu uma boa de uma secada, nós vamos acrescentar 2 xícaras de arroz arbóreo, sem lavar mesmo.
E vamos deixar dar uma tostada nesse arroz também. Quando o arroz começar a perder um pouco a cor esbranquiçada ou se começar a grudar no fundo, aí nós vamos acrescentar um cálice de vinho branco. E aí vamos mexer bem para garantir que não tem nada grudado no fundo. E vamos deixar secar esse vinho colocando a tampa na panela. Depois que o vinho branco secou, vocês podem vir dando uma mexida de vez em quando para ver como é que tá e para incorporar melhor o vinho. Aí eu vou colocar 1/3 do nosso caldo. Se você não fizer com caldo, é 1/3 de 500 ml de água só. Aqui eu vou fazer meio de olho. Se você quiser, pode fazer certinho com uma concha, igual a gente fez nos outros risotos. E aí eu vou mexer e vou esperar dar uma secada. Por que eu não tô colocando direto a água do cogumelo? Porque, pelo que eu reparei da última vez que eu fiz, parece que o cogumelo ele solta mais cor se você coloca só água, ao invés de colocar água já com a tinta do cogumelo. Que quando você hidrata, ele vai ficar uma água assim, bem escura. Então, se você coloca direto essa água escura, parece que o risoto ele não fica tão escurinho quanto se você começa colocando água pura ou água com o caldo. Você vai mexendo de vez em quando e a hora que você perceber que o teu risoto já tá secando, você vai colocar mais 1/3 do teu caldo ou da tua água. Nesse momento, se você estiver fazendo com água, é bom você já colocar pelo menos uma colher de sopa de sal. E aí vamos deixar secar de novo a água para depois poder colocar o restante do caldo e começar com a água da hidratação do cogumelo. Vocês reparem que o meu caldo de carne, no caso, ele tá bem rústico, porque ainda tem até cebola e alho inteiros, né? Se você quiser passar no liquidificador para não ficar esses pedaços tão grandes, não tem problema nenhum. E agora nós vamos colocar o restante do nosso caldo. Vamos mexer e deixar secar novamente. Lembrando de mexer de vez em quando para ver se não secou tudo e não tá pegando no fundo. Vocês podem ver que ele já soltou bem a cor, tá uma cor mais escura, sem ter colocado a água que tá onde estava hidratando o cogumelo. E agora eu vou começar a acrescentar, né, depois que já tá pegando no fundo e já tá bem sequinho, eu vou começar a colocar então a água aonde foi hidratado o cogumelo. E vou fazer o mesmo esquema de antes, não vou colocar toda a água, mas eu vou colocar mais ou menos 1/3 e aí eu vou experimentando para ver se vai precisar toda essa água ou não. E aí aqui, quando ele já tá pegando no fundo de novo, isso tem que ter muito cuidado porque ele parece que tá cheio de água e não está. E aí nós vamos colocar mais um tanto de água do próprio cogumelo onde ele estava hidratando. Pela cor do arroz que eu tô vendo aqui, isso aqui vai ser o suficiente, mas daí vocês experimentem logo depois que secar agora esse tanto que nós colocamos. Lembrando que quem for fazer sem o caldo, testa também, né? Experimenta pra ver se tá bom de sal ou se precisa colocar mais. E vamos deixar secar pra poder experimentar e ver se vai precisar de mais água ou não. Gente, nesse estágio vocês têm que ter bastante cuidado porque ele começa a grudar bastante o arroz no fundo. Então é bom vocês ficarem dando uma mexida sempre que possível. Não dá pra ficar longe da panela nesse momento. Ele engana bastante, ele parece que tem muita água e aí a hora que você mexe ele já tá pegando lá no fundo. Vamos experimentar pra ver como é que tá o nosso risoto. Lembrando que o arroz de risoto em geral ele é mais al dente. Eu vou ter que corrigir o sal, mas o ponto dele já está bem bom. E aí quando você vê que ele tá já bem, não tão seco porque ele realmente é úmido,
Quando você vê que a água já não tá mais tão abundante entre os grãos, ele tá pronto. E aqui está o nosso risotinho de cogumelo, prontinho e maravilhoso para vocês se deliciarem.